Senhor, o menino negro prometeu curar sua filha. Mas o que aconteceu é incrível. A pequena cidade de Vila Esperança nunca viu nada parecido. Os rumores correram rápido como fogo em palha seca. Lucas, um jovem negro conhecido por seu conhecimento em ervas e curas, tinha ousado prometer ao fazendeiro Miguel que curaria sua filha Ana à beira da morte. Era como se o próprio destino estivesse brincando com os homens e suas crenças. Uma chuva de suspiros e olhares desconfiados invadiu o ar pesado da cidade, onde o preconceito e superstições reinavam soberanos. Seria possível que os poderes de Lucas, herdados de sua mãe, uma curandeira desprezada, fossem verdadeiros? Miguel, com os olhos marejados de dor e o coração despedaçado, observava Ana em seu leito. A menina, apenas 16 anos, já não conseguia mais abrir os olhos. Sua respiração era um sussurro frágil. O fazendeiro lutava contra os fantasmas que o assombravam. Ele conhecia a história da mãe de Lucas, a mulher que um dia ajudou a cidade a se recuperar de uma peste, mas foi acusada de feitiçaria e ostracizada. E agora, o mesmo poder que destruíra uma vida poderia salvar sua filha? No dia marcado, a casa de Miguel se transformou em um campo de batalha silencioso. A tensão era palpável. Os vizinhos se reuniram em volta da casa, sussurrando entre si. Alguns angustiados, outros esperançosos. O que esse menino sabe? Perguntei. De onde vem esse poder? Ecoavam os comentários, misturados aos sons da natureza em desespero. O vento uivava, o sol parecia hesitar em passar pelos coqueiros. Quando Lucas apareceu, estava envolto em um manto de ervas, seu olhar determinado. A aura que o cercava parecia vibrar com uma energia desconhecida. O jovem fez silêncio na sala e se aproximou de Ana. A dor e o amor visíveis em seu coração. Fechou os olhos. Suas mãos tremiam ao tocar a pele pálida da garota. As murmurações cessaram por um instante. Ele invocou palavras que soavam antigas, um idioma quase esquecido pelo tempo. Enquanto isso, algo inexplicável começou a acontecer. Ana respirou fundo e um brilho dourado começou a emanar dela, como uma luz emergindo do seio da escuridão. Os olhos de Miguel se arregalaram, impactados, e os vizinhos trocavam olhares entre medo e espanto. Não pode ser, murmurou um deles, enquanto o pressentimento dançava no ar. O milagre era inegável, mas escondia um segredo sombrio. Um elo que apenas Lucas e Miguel poderiam desatar. Porém, à medida que a esperança florescia, uma sombra se aproximava. Um antigo segredo da família de Miguel estava prestes a ser revelado. Algo que poderia devastar tudo. Não apenas a cura de Ana, mas as próprias vidas que agora dependiam dela. O que aconteceria se a verdade viesse à tona? O que estava prestes a ser descoberto poderia libertar ou destruir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
À medida que a luz dourada irrompia do corpo de Ana, o coração de Miguel pulsava com esperança. Mas a magia parecia muito mais profunda. Muito mais perigosa. Lucas estava em um transe, suas palavras ressoando como cantos de um ritual ancestral. E em meio ao espetáculo, um grito cortou o ar pesado da sala, como um trovão em um dia ensolarado. Lucas, não! A voz de Verônica, a irmã mais velha de Ana, irrompeu da multidão. Ela se aproximou, desvairada, os olhos arregalados de pânico. O que você está fazendo? Você não sabe o que isso significa. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para Verônica. A tensão agora palpável. Miguel sentiu um nó na garganta, sem entender. Por que ela estava interrompendo o que poderia ser a salvação? Verônica lançou um olhar frenético em direção a Lucas. Você não pode brincar com isso! Lembre-se do que aconteceu com a sua mãe. Não faça isso! As palavras saíram como um fecho de um barco à deriva. O passado atormentava o presente e as vozes sussurrantes da multidão ensinavam que alguns segredos não deveriam ser desenterrados. Miguel estava em choque. Olhou para Lucas, que ainda concentrava toda a sua energia em Ana. O jovem não parecia ouvir a interrupção. E, de repente, a luz emana da filha de Miguel começou a tremeluzir. O brilho se tornava intermitente, como se uma verdade oculta estivesse lutando para se revelar. Nojento, lixo de feitiçaria, um dos vizinhos gritou, seu desprezo ecoando pela casa, enquanto o outro balançava a cabeça, convencido de que o que se desenrolava ali era uma calamidade. O medo se alastrava como uma praga entre os observadores. Miguel prendeu a respiração. Se você forçar, pode piorar tudo, Verônica implorou, sua voz agora mais intensa, como se tentasse alcançar algo primordial dentro de Lucas. A maldição do nosso pai. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. Uma maldição? As palavras dela cortaram como uma faca afiada. Ele se lembrou vagamente de histórias sussurradas sobre seu próprio pai, sobre como a avó havia falado de um pacto sombrio, corpos exauridos e almas perdidas. E agora, essa revelação detonava no ar palpável da sala. Verônica, isso não é hora para histórias. Miguel respondeu, a dor e a frustração tomavam conta dele. O que você quer que eu faça? Deixe! Minha filha morrer. Lu. Era tudo o que Lucas disse antes de a luz de Ana se apagar abruptamente. O brilho dourado se extinguiu e em seu lugar uma sombra densa invadiu o ambiente, trazendo um frio que fez todos tremerem. Os olhos de Ana se abriram, não cheios de vida, mas uma opacidade profunda refletiu do fundo dela, como se a própria morte tivesse descido sobre seu corpo. E naquele momento, o rosto de Lucas mudou. A confiança desapareceu, dando lugar a um terror genuíno. Você não sabe o que ele fez. Os gritos de Verônica se misturavam ao turbilhão, enquanto perguntas sem respostas flutuavam pelo ar. E Miguel, no centro do caos, sentiu que estava prestes a perder não apenas a filha, mas o fundamento da sua própria existência. Disfarçada sob as despedidas da esperança, uma conexão antiga e sombria se formava entre os jovens. Algo que poderia não só salvar Ana, mas consumir todos ao seu redor. Os olhares se cruzaram e naquele instante Miguel entendeu. O milagre que ele tanto desejava poderia ser um terrível deslize de seu próprio passado que ele nunca desejou relembrar. E a verdade estava prestes a se desenrolar. A luz de Ana se apagou como uma vela soprada pelo vento.
Verônica, assustada, observava. O temor cravava uma lâmina no coração dela, enquanto Lucas tomava consciência do que podia ter feito. O calor do milagre se transformou em um frio cortante, um início de pesadelos que dançava em seus olhos. Não, não assim! Verônica gritou, os ecos reverberando pela sala. Ela se atirou em direção a Ana, mas um peso invisível a segurou no lugar. As mãos de Lucas tremiam, suadas, enquanto ele tentava recapturar a essência que fugia. Miguel, temos que parar isso agora! A voz de Verônica ressoou como um relógio despertando do tédio. Miguel rangia os dentes, a confusão dominando-o. Ele queria lutar. Queria crer que tudo ficaria bem, mas as palavras de sua filha ecoavam em sua mente. O passado o cercava, apertando-o como um abraço gélido. Verônica, a cura está chegando! Miguel implorava, não desistindo do último vestígio de esperança. E nesse momento, Ana, com os olhos opacos, começou a murmurar algo. Palavras desconexas que pareciam ter vida própria. A sala toda congelou. Cada respiração uma luta. Então, a atmosfera mudou. Como uma tempestade prestes a se formar. Tudo fez silêncio. O vento parou. A luz que emanava de Ana começou a pulsar em um tom escuro. O som de respiração se tornou uma sinfonia de expectativa. E a sombra que invadiu o ambiente crescia, ameaçadora e poderosa. Você não devia estar aqui, Ana sussurrou. E antes que alguém pudesse processar, as paredes da casa começaram a vibrar. O chão se sacudia. Uma figura apareceu na porta. Uma mulher esculpida na escuridão, com olhos que brilhavam como brasa. Era a imagem da avó de Verônica e... Ana! Você não deveria ter retornado! Verônica gritou, reconhecendo a presença fantasmal da matriarca. Miguel, paralisado, viu os rostos dos vizinhos, agora em choque absoluto. A mulher frente a eles parecia feita de trevas, mas sua boca se curvou em um sorriso triunfante. Maldição ou salvação, meu amor? A voz soou como 1000 ecos reverberando nos ossos de quem ouvia. Ana faz parte disso. E quem carrega esta carga deve pagar um preço. O ambiente se tornava hostil. E o ar carregava um cheiro de terra molhada, como se o cemitério mais próximo estivesse despertando. Lucas, confuso, mas determinado, sentiu a urgência aumentar. A senhora não pode fazer isso! Gritou. Ele não sabia, mas suas palavras eram um desafio. A sensação de estar numa dança dos mortos assombrava a alma dele. Verônica fez um movimento como se quisesse proteger a irmã. Ana, não deixe que ela... Silêncio! A poderosa figura respondeu, apontando um dedo esquelético. Não está em suas mãos decidir o destino. Ana está ligada a algo muito maior do que você pode imaginar. E foi nesse instante que um grito rasgou o ar. Não de alegria, mas de dor. O corpo de Ana contorceu-se. Enquanto a presença da avó se tornava mais forte, quase uma tempestade. Miguel entendeu que a verdade que temia estava prestes a emergir. Algo que poderia ligar seu passado a este momento, como um fio de uma teia intrincada. Ana se levantou, os olhos agora brilhando como estrelas em um céu infindável, e a voz que saía de seus lábios não era mais dela, mas de algo antigo, profundo e misterioso. O que você fez, pai?
O frio enraizou-se no coração de Miguel. O horror de algo que ele nunca imaginou estava prestes a ser revelado. E o fardo que todos carregavam estava por ser despedaçado. A casa estremecia. A verdade pulsava no ar. E os vizinhos, agora paralisados, sabiam que não haveria mais como ignorar. O passado, as maldições e promessas, tudo convergia em uma explosão de segredos, sombras e revelações. E assim, a história que parecia ter um caminho claro se fragmentava. O que aconteceria agora? Todos os laços eram pêndulos, prontos para se quebrar a qualquer momento. Ana se levantou, os olhos brilhando como estrelas e um céu infindável. E a voz que saía de seus lábios não era mais dela, mas de algo antigo, profundo e misterioso. Que você fez, pai? A pergunta ressoou na sala como um trovão. O peito de Miguel apertou, como se uma mão invisível estivesse cravada ali. Cada palavra de Ana era uma ferroada, arrancando camadas de passado que ele pensava estar enterradas. O murmúrio da multidão se tornava uma onda de pânico. O olhar de Verônica passou de assombro para raiva, e em um instante as peças começaram a se encaixar. As histórias que sua avó contava, os avisos sobre a maldição da família. Tudo se unia em um fio de destino que agora se desdobrava à frente deles. Ana, por favor, não! Não siga isso! Não se deixe levar! Gritou, com o desespero tingindo sua voz. O ar estava carregado de tensão. Lucas, no entanto, estava paralisado. Suas mãos, antes tão firmes, agora tremiam. Ele não sabia como reagir. Uma força parecia puxá-lo em direções opostas. A figura da avó de Verônica estava cada vez mais presente. Como se todas as sombras da casa tivessem se reunido para ouvir a história que estava prestes a se desenrolar. Então chegou ao ápice. A mulher das trevas abriu a boca e começou a falar. Você, Miguel, você não percebia que Ana sempre esteve ligada a mim, que ela é a chave para o que você deseja. A maldição foi selada por sua culpa. O som de sua voz ecoou, e todas as esperanças emanar se transformaram em caos. Miguel sentiu um turbilhão dentro de si. Eu? O que você está dizendo? Seu coração batia descompassado. O que mais escondia? Ana, ainda sob a influência daquela força obscura, começou a falar, mas não com a voz doce que ele conhecia. Você teve a chance de mudar tudo e a destruiu. Você trouxe isso sobre nós. Cada palavra impactava Miguel como um soco no estômago. E você tinha que fazer isso agora? Verônica explodiu, seus sentimentos desenfreados. Você está machucando nossa irmã. Ela estendeu a mão tentando alcançar Ana, que parecia flutuar em um outro mundo. O brilho nos olhos da jovem começava a oscilar. A avó, agora uma sombra poderosa, riu. Ela está em boa companhia agora. E você, Verônica, não poderia ter feito nada. O passado que você tanto teme é o que dá poder a Ana. Ela é minha herdeira. A revelação foi como um raio. Miguel olhou para a irmã e então para Lucas, que assistia de longe, a expressão confusa. Você sabia de tudo isso? Gritou Miguel, apontando para Lucas. Você sabia do que ela poderia fazer? Eu não sabia, não dessa forma. Lucas defendeu, seus olhos buscando compreensão. Queria ajudar. O que você fez com a nossa família? Miguel? Ana sussurrou. E a sala gelou ao olhar para seu pai. O terror tomou conta dele. Estava prestes a descobrir coisas que nunca quis saber. Um segredo enterrado tão profundo que ele pensou estar seguro. Se essa maldição é minha culpa,
O que isso faz de mim? Miguel perguntou, a voz quase desmoronando. Quem sou eu de verdade? Os vizinhos observavam, os olhares de espanto se transformando em horror. Ana começou a girar. A luz que antes emanava dela agora se torcia em formas distorcidas. O chão tremia sob seus pés. A figura da avó levantou as mãos e um grito ensurdecedor rasgou o ar, enquanto uma tempestade de energia parecia invadir a sala. Então, tudo apagou. A escuridão tomou conta como uma coberta pesadíssima e Miguel sentiu uma ausência, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Ele se virou rapidamente, procurando por Verônica, por Ana e por Lucas. Mas tudo estava escuro, como se a vida tivesse sido estilhaçada em 1000 pedaços. Um estrondo ecoou na imensidão do silêncio, o eco de um segredo revelado. E aí, uma voz sussurrou na escuridão. Agora você precisa escolher entre ambição ou amor. O futuro deles agora pendia em um fio. E Miguel, completamente perdido, hesitou. O que aconteceria se a escolha fosse feita? Os corações pulsavam e a verdade se aproximava como uma sombra, prestes a reivindicar o que era seu. A escuridão pairava, pesada e sufocante. Miguel, paralisado pelo horror, sentiu que a pergunta de Ana reverberava em seu interior, ameaçando despedaçar tudo o que ele acreditava saber. Circunstâncias que pareciam contadas em um livro de fábulas agora se desdobravam como um pesadelo. Ele queria gritar, mas as palavras travaram na garganta, misturadas ao medo e à culpa. O brilho nos olhos de Ana, agora tão diferentes, era um reflexo de algo que estava além de seu entendimento. Verônica, autocontrolada, olhou para Lucas, seu olhar acusador transpassando o ar. Você não deveria ter entrado nessa, Lucas! O que você fez? O sentimento de traição pulsava e Miguel percebeu que ali havia algo mais, algo que não se encaixava. A figura da avó de Verônica testemunhava o caos, com um sorriso sinistro, como se estivesse saboreando cada lágrima, cada desespero. Você sempre teve escolha, Miguel. Agora enfrentará a consequência de suas decisões. A voz dela soava como o vento uivante, penetrando nas entranhas da sala. E então uma lufada de ar fez a luz de Ana pulsar. Naquele instante tudo pareceu parar. Uma cortina de sombras escureceu a sala, como se um pano invisível tivesse caído. A presença da avó ficou mais intensa. E Miguel sentiu um calor surdo crescendo em seu peito, algo que não conseguia identificar. Mas, de repente, a escuridão voltou a brilhar. Como se liberada, Ana começou a lucidar. A opacidade em seus olhos começou a se dissipar, revelando um olhar que não era mais. O mesmo! Miguel! É você que está em perigo! E as palavras atravessaram o espaço com a força de um trovão. O tom dela, agora, parecia ser uma advertência mais do que uma pergunta. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Perigo? O que você quer dizer? Sua voz falhou, um eco perdido entre as sombras. A avó respondeu antes de Ana. O pacto que seu pai fez, Miguel, é o que trouxe sua ruína. A maldição nunca pertencia à sua mãe, mas sim a você. A revelação caiu como um raio, iluminando a noite em um flash de horror. Miguel ficou paralisado, o coração disparado. Como assim? O que ele tinha feito? Verônica olhou para Lucas. Como?
se estivesse em busca de respostas em seu semblante confuso. Mas isso não faz sentido! Como você pode ser o responsável por tudo isso? As palavras saltaram da sua boca como uma flecha, cravando no silêncio. Porque ele sempre foi a chave, a avó declarou, e todos sentiram o tremor nas paredes. Vocês sempre estiveram presos ao legado que Miguel carrega. E o que você fez, Miguel? Não se pode desfazer assim. No meio do caos, um som ensurdecedor explodiu. O chão começou a rachar, como se o próprio universo estivesse testemunhando a devastação da verdade. Miguel tentou se mover, mas algo segurava. Uma força invisível que o mantinha preso na escuridão. O que estava prestes a acontecer? Ele percebeu que nada do que conhecia fazia sentido. E quando a terra começou a abrir, revelando um abismo ameaçador abaixo, Miguel compreendeu a realidade que ele conhecia estava prestes a ser destruída. E uma nova verdade estava prestes a emergir. Ana ficou ainda mais resplandecente, enquanto a sombra da avó se intensificava. A hora da escolha chegou, Miguel! Você quer romper com o passado ou irá se unir ao que você realmente é? E com isso, uma última explosão de luz iluminou a sala e a escuridão engoliu tudo. Uma sensação de perda e desespero se espalhou por Miguel, enquanto as últimas palavras da avó ressoavam na sua mente. Um eco de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Você precisa escolher entre a luz e as trevas, Miguel. E no instante que tudo se calou, uma nova realidade estava prestes a se revelar. A escuridão pairava, pesada e sufocante. Miguel, paralisado pelo horror, sentiu que a pergunta de Ana reverberava em seu interior, ameaçando despedaçar tudo o que acreditava saber. Circunstâncias que pareciam contadas em livro de fábulas, agora se desdobravam como um pesadelo. Ele queria gritar, mas as palavras travaram na garganta, misturadas ao medo e à culpa. O brilho nos olhos de Ana, agora tão diferentes, era um reflexo de algo que estava além de seu entendimento. Verônica, autocontrolada, olhou para Lucas, seu olhar acusador transpassando o ar. Você não deveria ter entrado nessa, Lucas. O que você fez? O sentimento de traição pulsava, e Miguel percebeu que ali havia algo mais. Algo que não se encaixava. A figura da avó de Verônica testemunhava o caos com um sorriso sinistro, como se estivesse saboreando cada lágrima, cada desespero. Você sempre teve escolha, Miguel. Agora enfrentará a consequência de suas decisões. A voz dela soava como vento uivante, penetrando nas entranhas da sala. E então uma lufada de ar fez a luz de Ana pulsar. Naquele instante, tudo pareceu parar. Uma cortina de sombras escureceu a sala, como se um pano invisível tivesse caído. A presença da avó ficou mais intensa, e Miguel sentiu um calor surdo crescendo em seu peito, algo que não conseguia identificar. Mas, de repente, a escuridão voltou a brilhar. Como se liberada, Ana começou a lucidar. A opacidade em seus olhos começou a se dissipar, revelando um olhar que não era mais o mesmo. Miguel, é você que está em perigo, ela murmurou. E as palavras atravessaram o espaço com a força de um trovão. O tom dela, agora, parecia ser uma advertência mais do que uma pergunta. Um arrepio
percorreu a espinha de Miguel. Perigo? O que você quer dizer? Sua voz falhou, um eco perdido entre as sombras. A avó respondeu antes de Ana. O pacto que seu pai fez, Miguel, é o que trouxe sua ruína. A maldição nunca pertencia à sua mãe, mas sim a você. A revelação caiu como um raio, iluminando a noite em um flash de horror. Miguel ficou paralisado, o coração disparado. Como assim? O que ele tinha feito? Verônica olhou para Lucas, como se estivesse em busca de respostas em seu semblante confuso. Mas isso não faz sentido. Como você pode ser o responsável por tudo isso? As palavras saltaram da sua boca como uma flecha, cravando no silêncio. Porque ele sempre foi a chave, a avó declarou. E todos sentiram o temor nas paredes. Vocês sempre estiveram presos ao legado que Miguel carrega. E o que você fez, Miguel? Não se pode desfazer assim. No meio do caos, um som ensurdecedor explodiu. O chão começou a rachar, como se o próprio universo estivesse testemunhando a devastação da verdade. Miguel tentou se mover, mas algo o segurava. Uma força invisível que o mantinha preso na escuridão. O que estava prestes a acontecer? Ele percebeu que nada do que conhecia fazia sentido. E quando a terra começou a abrir, revelando um abismo ameaçador abaixo, Miguel compreendeu. A realidade que ele conhecia estava prestes a ser destruída. E uma nova verdade estava prestes a emergir. Ana ficou ainda mais resplandecente, enquanto a sombra da avó se intensificava. A hora da escolha chegou, Miguel. Você quer romper com o passado ou irá se unir ao que você realmente é? E com isso, uma última explosão de luz iluminou a sala. E a escuridão engoliu tudo. Uma sensação de perda e desespero se espalhou por Miguel, enquanto as últimas palavras da avó ressoavam na sua mente, um eco de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Você precisa escolher entre a luz e as trevas, Miguel. E naquele momento, a sala explodiu em uma onda de energia. Ana, cercada por um brilho pulsante, começou a levitar, sua presença se ampliando, tornando-se algo além do humano. Pai, não olhe para baixo! Ela gritou, enquanto a força ao redor deles aumentava. E enquanto Miguel tentava entender o que estava acontecendo, uma sombra surgia por trás de Ana, uma figura familiar, uma mulher que ele nunca pensou que veria novamente. Matilde! Sua voz tremia e o choque o deixou sem palavras. Matilde, sua esposa falecida, estava ali flutuando ao lado de Ana. O tempo pareceu parar. Miguel, você precisa entender. A maldição não é o que você pensa. Você se prendeu a seus medos, mas a verdade é que há algo muito mais além disso. Os olhos de Ana e Matilde se cruzaram. E Miguel percebeu um brilho de entendimento entre elas. Mãe? Ana sussurrou. E a conexão entre elas parecia ser feita de pura energia. Nós estamos ligadas não apenas pela dor e perda, mas por um propósito maior. Sinta isso, pai! A avó começou a se contorcer, uma tempestade de raiva e desespero se formando ao seu redor. Você não pode desfazer o que já foi feito. Ela gritou, sua voz reverberando pelo espaço. Vocês estão condenadas! Mas Matilde se aproximou, e a luz ao redor delas aumentou ainda mais. A verdadeira maldição é o temor, a culpa que nos cega. Miguel, você deve libertar a si mesmo. O amor que sentimos pode quebrar essas correntes. Miguel estava em choque.
tudo que sempre acreditou. Todas as decisões que tomou estavam sendo desafiadas. Mas, como? O que posso fazer? Ele gritou. Então a visão de Matilde foi ofuscada pela escuridão da avó. Você precisa acreditar, não só em nós, mas em quem você realmente é. As palavras dela ecoaram, e naquele instante, Miguel sentiu um poder crescente dentro de si, uma força que ele não sabia que possuía. E enquanto a escuridão rugia, a luz dos três começou a se fundir, criando um espetáculo de cores e sons. A sala tremeu. As paredes pareciam ondular. Escolha, Miguel! A escolha é sua! Ana gritou, enquanto o abismo abaixo dele se expandia. E nesse momento crítico, com tudo em jogo, Miguel entendeu que o que estava prestes a acontecer não era apenas uma questão de vida ou morte. Era uma redefinição da própria essência dele. Ele precisava decidir não apenas entre a luz e as trevas, mas quem ele realmente era. Um homem marcado, mas também capaz de amar e acolher a luz. O que eu sou? Pensou Miguel, enquanto a luz pulsava. E a resposta estava prestes a vir à tona, de uma forma que mudaria tudo. E a verdade que ele escondia de si, a verdadeira maldição da sua família, estava prestes a surgir nas luzes da escuridão. A sala tremia, a luz envolvia Ana, e Miguel sentia seu coração disparar. Ele não sabia qual decisão tomar. Ao olhar para Matilde, uma onda de amor e dor se misturou. Era tudo tão confuso. Como eu saio disso? Pensou, enquanto as paredes pareciam se fechar. A decisão é sua, Miguel. A avó insistia. Sua voz ecoando como um grito de guerra. Miguel se concentrava nas faces ao seu redor. Verônica estava petrificada. Seu olhar uma mistura de desespero e súplica. Lucas permanecia perto da porta. Testemunho silencioso da batalha emocional que se desenrolava. A luz emana de Ana pulava, vibrando, enquanto a figura de Matilde se tornava mais nítida. Você tem que lembrar do que mais importa. O amor é mais forte do que qualquer maldição. Ela insistiu, olhando diretamente nos olhos dele. Uma centelha de esperança ressurgiu. Você só precisa se libertar. Ana gritou, a determinação em sua voz ecoando. Ela se contorceu, a luz aumentando ainda mais. O asalgo começou a escurecer o espaço. A avó, percebendo o poder delas crescendo, atacou com um rosnado. Vocês não sabem o que estão fazendo. O chão finalmente ruiu e tudo ao redor começou a desmoronar. Miguel caiu de joelhos. Mãe, não! O que você quer? De mim? Um grito rasgou a sala. Ana, agora, parecia misturar-se à luz e ao vento. O que estava por vir não poderia ser detido. E foi então que o inesperado aconteceu. A luz dourada emanava de Ana, mas uma sombra se projetava entre eles. Uma figura já conhecida. O pai de Ana e Verônica. Miguel mal tinha tempo de entender a gravidade da situação, quando um grito estrondoso rompeu o ar. Chega! Ele bradou. Miguel olhou surpreso. A mulher ao seu lado, a avó, parecia perder força por um instante. Eu sempre soube do que você era capaz, Miguel! A presença ameaçadora do pai era inegável, e o eco do passado voltava em ondas. Que ideia do que está fazendo com essa família? A tensão crescia e todo o ambiente parecia eletricidade pura. Miguel queria perguntar, por que você está aqui? Mas as palavras exalavam de sua boca como um eco surdo. Nesse instante, Ana se virou. Pai, você não pode ser quem eu... A frase parou. Um sopro de realidade encheu o ar.
A verdade desnudava-se com velocidade. O que estava escondido nesse passado sombrio? Sim, a avó era uma revelação. Mas o pai delas... Ele percebeu que tudo girava em torno de algo muito mais profundo. Miguel olhou para Ana. Essa maldição é a nossa ligação? O que você escondia de mim? Não sou quem você pensa que sou. A frase sussurrada poderia ter calado a sala, mas em vez disso gerou um furacão de perguntas. Você não sabe a verdade sobre sua própria origem. A avó, exultante, via seu plano se desdobrar. As palavras dela ecoaram no espaço e a tensão explodiu. Você é meu pai? A voz de Miguel tremeu ao se deparar com a possibilidade, e a sombra por trás dele mordeu a insegurança. O que foi feito jamais poderá ser desfeito. Você não pode apagar a história que nos uniu, Miguel. A presença da avó crescia e, ao mesmo tempo, a atmosfera ao redor deles se tornava mais densa. Todo o espaço estava em um jogo de luz e escuridão. Verônica olhou fixamente para o pai. O choque nas faces de todos os presentes era palpável. Vocês sabem o que fizeram, o que trouxeram para nós. Seu tom era um misto de fúria e tristeza. Os vizinhos se afastaram, murmurando entre si, a brutalidade da revelação ainda ecoando. A luz dourada começou a oscilar, e Miguel sabia que sua escolha estava prestes a ser feita. Mergulhando nas sombras do passado, Miguel teve um momento de clareza. Ele não estava apenas lutando por Ana, mas também por si mesmo. Por uma verdade que o consumia. O que vocês esconderam de mim? Sua voz era um sussurro, mas a urgência estava clara como a luz que o cercava. E no instante seguinte, com a sala tremendo em caos, a possibilidade de tudo se desdobrar. A verdade sobre seus próprios medos, sobre quem eram de fato, ficou pendurada no ar como uma fenda que poderia mudar tudo. Era o momento de Miguel confrontar seu passado, e a escolha a ser feita reverberava na sala. Não havia como voltar agora. Qual a verdade que se esconde sob essa luz? Ele questionou, olhos fixos na figura de seu pai, enquanto tudo ao redor começava a se desintegrar, e a resposta estava prestes a vir à tona, implacável e reveladora. Não havia como voltar agora. O peso das palavras de Ana ressoava na mente de Miguel, entremeado com o eco do passado que agora se desdobrava em um presente. Caótico! Qual a verdade que se esconde sob essa luz? A pergunta pulava em sua mente, enquanto a figura imponente de seu pai pairava ali. Uma presença tão esmagadora quanto esperada. Mas antes que pudesse processar, um rugido profundo rasgou o ar. Uma onda de energia pulsou e uma forma colossal erguia-se atrás da avó de Verônica. Era uma sombra escura, uma serpente que se desenrolava, suas escamas brilhando sob a luz que ainda iluminava a sala. A criatura girou, os olhos, ou melhor, os buracos sem vida fitaram Miguel. Você não pode escapar do seu destino. Soou uma voz que parecia vir de dentro da própria terra. Todos na sala congelaram. Verônica, Lucas e até a avó vacilaram diante daquela manifestação. As sombras dançavam ao redor da serpente
e a sala congelou em um temor quase primitivo. Brincadeiras com o passado podem invocar coisas que jamais deveriam ser despertadas, disse uma voz rouca e profunda, que parecia vibrar nas entranhas de Miguel. O ar ficou pesado. A serpente, agora mais definida, se entrelaçou ao redor da avó, ligando seu poder àquela entidade antiga. Os sussurros na sala se transformaram em um sussurro geral. As pessoas trocavam olhares de medo e confusão. Miguel, de joelhos, sentiu o chão tremer. A terra estava literalmente se desfazendo sob seus pés. Eles sempre disseram que você é o escolhido, Miguel, o escolhido para herdar o legado. As palavras viriam da avó, mas não? Verdade. Eram a serpente falando por ela, como se houvesse uma fusão de vontades ali. Mas você não soube lidar com esse poder. E agora a maldição da sua linhagem despertou. Só existe uma forma de consertar isso, a avó completou, voltando a dominar a conversa. Apenas um sacrifício pode restaurar o equilíbrio que você quebrou. Miguel, em choque, olhou para Ana, que ainda flutuava entre a luz e a escuridão. Sacrifício? O que você quer dizer? O que eu tenho que fazer? Ele sentiu suas entranhas se revirarem, a adrenalina subindo. Algo lhe dizia que a resposta estava mais próxima do que parecia. Ana, ainda resplandecente, buscava um olhar seguro seu pai. Pai, não acredite. Eles querem. Dentre palavras, ela começou a se contorcer, sua forma se esticando, quase como se tentasse voltar ao seu eu verdadeiro. Foi ali, naquele instante, que o tempo pareceu parar. A sala encheu-se de um calor sufocante. Querem o quê, Ana? Miguel perguntou, o tom de angústia se intensificando. O que você sabe? Foi então que a serpente começou a se enrolar em torno de Ana, levando-a para mais perto dela. O sacrifício que precisamos é de uma alma pura, alguém que realmente possua um poder oculto. Você, Miguel. É isso que você deseja? Uma gargalhada gélida seguiu, como um eco distorcido pelo espaço. Miguel sentiu seu coração disparar. Sacrificar Ana? Não! Nunca! Ana então sussurrou. Pai, a verdade é que eu sou a chave. Suas palavras formaram um vórtice de tensão na sala. Miguel entendeu. O choque da revelação parental se misturava com a dúvida. Você sabe o que isso significa? Ele sussurrou de volta. Mas antes que pudesse se aprofundar mais, a figura da serpente deixou escapar uma onda de luz negra que tomou conta do espaço. Uma sensação de desespero e impotência nascia nos rostos ao redor. Verônica, agora em um frenesi cauteloso, bradou. Isso não nos levará a lugar algum. Mas a serpente, alimentando-se da confusão, intensificou sua presença e Miguel percebeu que a escolha que lhe era dada era aterrorizante. Sacrificar sua própria filha ou testemunhar a destruição de tudo. O que amava. Naquele momento, tudo começou a desmoronar. As paredes rachavam ainda mais e o Kimpleps transformou-se em um abismo. Miguel teve uma visão. Ele viu não só o que poderia perder, mas também o que poderia ganhar. E a resposta à pergunta que nem sabia que fazia surgia de sua própria sombra, enquanto sua mente lutava contra a ideia de um destino que ele nunca quis. Ele estava prestes a ser despojado de tudo. A própria essência de quem ele era, questionada. E enquanto a luz e a escuridão se chocavam, a pergunta ressoou. O que estaria disposto a perder para salvar aquilo que amava? Preciso escolher e não posso hesitar. E nesse dilema, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Algo que ele jamais poderia imaginar, mas que mudaria tudo.
O futuro de todos dependia do que viria a seguir, e Miguel tinha apenas um instante para decidir. Miguel sentia cada batida do seu coração ecoar em meio ao caos. A serpente se aproximava, sua presença pesada como um presságio funesto. A luz que emanava de Ana começou a vacilar, e a tensão na sala atingiu um clímax insuportável. Ele queria gritar, mas o pesadelo estava prestes a se materializar. "Pai!" Ana exclamou, sua voz se perdendo numa mistura de terror e desespero. "Não faça isso!" E nos olhos dela, Miguel viu um reflexo de sua própria angústia. "A escolha é sua, Miguel", repetiu. A avó com a voz sarcástica, cada palavra uma facada. "Sacrifique a pessoa que ama ou a sombra a consumir a todos nós." Miguel olhou ao redor. Estava tudo em ruínas. O olhar de Verônica, cheia de horror e frustração, e Lucas, paralisado, foram como socos em seu estômago. "Não! De jeito nenhum!" O grito saiu antes que pudesse contê-lo. O coração disparava. A mente girava como um redemoinho. E foi quando tudo escureceu. Um repentino silêncio envolveu a sala. A serpente hesitou, como se uma barreira invisível a impedisse de avançar. Então um clarão rasgou a escuridão. Miguel piscou, tentando se ajustar ao brilho que rompia na sala. Era uma luz quente e suave, como se a própria esperança tivesse se materializado. "Diga a verdade!" Ana gritou, e as palavras dela pareciam atirar-se numa arena de pura energia. "Estamos todos envolvidos nisso, e ele tem que saber." A figura de Matilde começou a se desvanecer. "A verdade está aqui, Miguel! Você precisa aceitá-la." Mas antes que pudesse continuar, um grito intenso cortou o ar. Era Lucas, o rosto contorcido pelo entendimento Y do horror. "Ele não é seu pai!" Lucas bradou, a voz embargada. O ar ficou denso e pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Todos olharam para Lucas, confusos. "O homem que está aqui com você não é seu pai!" Ele repetiu, a verdade cortando como uma lâmina afiada. Miguel balançou a cabeça. "O que você está dizendo? Claro que ele é!" "Não, não é!" Lucas olhava para a serpente e, de repente, tudo fez sentido para ele. "Ele é um impostor, Miguel. Seu verdadeiro pai está vivo, e isso tudo foi uma armadilha." As palavras pairaram no ar. As direções que Miguel havia tomado estavam sendo desmanteladas, e o pânico tomou conta dele. Tudo ao seu redor se iluminou e se escureceu ao mesmo tempo. Não fazia sentido algum. Verônica olhou para Miguel. Seus olhos cheios de um misto de raiva e desespero. "Como você sabe disso?" Miguel questionou, o nó na garganta o impedindo de respirar. Lucas respirou fundo, seu olhar fixo. A história que ouvi, a avó e seu pacto. Seu pai verdadeiro está preso. Ele nunca teve a maldição. Mas você, Miguel, você carregou para proteger sua verdadeira linhagem. O jogo que estamos jogando é mais profundo do que pensávamos. A sala começou a vibrar. A serpente se contorcia em fúria à medida que a verdade pesada caía como uma sombra sobre todos eles. Miguel realmente não sabia quem era. Ele se voltou para a avó, seu rosto uma máscara de desdém. "O que você fez? O que você fez ao meu pai? Você nunca entenderá!" Ela gritou, o desespero em sua voz, refletindo o que parecia ser o caos em seu espírito. "Eu fiz o que era necessário para protegê-lo." "Protegê-lo de quê?" "De quem?" E as palavras soaram como um eco que reverberava na sala, o ar pesado de expectativa.
De mim! A serpente sussurrou, sua forma grotesca se desvanecendo para revelar uma figura mais familiar. E rompendo da escuridão, todos o reconheceram instantaneamente. Era o verdadeiro pai de Miguel, e seu rosto estava contorcido em dor e tristeza. Você me traiu! Traiu sua própria família! Gritou a sombra da avó, o choque se transformando em uma onda de revolta. As escolhas foram feitas. Ele respondeu, já não mais escravo da serpente, mas livre, apesar do fardo que carregava. Mas agora, Miguel, você precisa decidir o que fará a seguir. A verdade veio, mas você ainda tem controle sobre seu destino. E com isso, tudo ficou em silêncio novamente. O mundo de Miguel estava prestes a mudar para sempre. E enquanto a tensão pairava no ar, ele sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que ele faria? O que escolheria? A resposta estava bem diante dele. E ainda assim, poderia ser a maior das surpresas, a maior ameaça que ele jamais poderia imaginar. Miguel sentiu seu coração pesar enquanto encarava o verdadeiro pai. A realidade desta nova revelação teimando em sua mente. O choque tomou conta da sala, transformando as expressões de espanto em um turbilhão de emoções. Se você é meu pai, o que aconteceu com minha mãe? As palavras escaparam de seus lábios como um fio de esperança perdido em meio. A desolação! O homem à sua frente, finalmente livre da sombra da serpente, olhou direto nos olhos de Miguel, a dor dançando em seu olhar. Eu a perdi para a maldição, Miguel. Eu fiz um pacto para protegê-la, mas as consequências foram além do que eu poderia imaginar. Mãe! Ana sussurrou, um desespero brotando de seu olhar. Nós podemos consertar isso. Mas a avó, enfurecida, soltou um grito que ecoou pela sala. Você não pode desfazer o que foi selado. Vocês vão pagar por isso! A serpente começou a rugir, a energia pulsando e crescendo em torno de todos, como se um furacão estivesse prestes a desencadear sua fúria. Apenas o amor pode quebrar essa maldição! Gritou Matilde. A luz ao seu redor brilhando intensamente, Miguel olhou para sua mãe e depois para Ana. Ele sentiu uma força crescendo dentro dele, uma certeza de que havia um caminho, mesmo que escorregadio. Eu não vou sacrificar ninguém, Miguel bradou a voz firme. Vou libertar vocês das sombras. E as palavras se tornaram um mantra, ressoando nas paredes, enquanto uma onda de luz dourada brotava do centro de seu ser. O mundo ao seu redor começou a se desvanecer na bruma. Ana olhou para o pai, seus olhos brilhando com esperança. Sim, pai, vamos juntos. Com um movimento calmo, Miguel uniu suas mãos às de Ana e Matilde. Eles se concentraram no que existia de mais puro entre eles. Amor, gratidão e a força que sempre os ligara. A luz começou a brilhar, envolta em uma aura que iluminou a sala inteira, dissipando as trevas que ameaçavam consumi-los. Não, não pode ser! A avó gritou, enquanto a serpente começou a se contorcer. Até que, de repente, uma explosão de cores irrompeu do centro da luz. O ambiente ficou tão luminoso que as sombras foram engolidas. E então, tudo surgiu como um flash. A casa de Miguel, os rostos familiares,
a energia percorrendo cada centímetro do ambiente. O calor das mãos de seus entes amados trouxeram um conforto que ele não sabia que ainda existia. A serpente, finalmente derrotada pela união deles, se desfez em uma fumaça sem forma, enquanto a avó desaparecia com um grito de desespero. Na calmaria que se seguiu, os olhos de Miguel brilharam com lágrimas. "Estamos juntos novamente", ele sussurrou, olhando para o que restava de sua família. Ana sorriu, o brilho em seu olhar renovado. "Temos tanto que reconstruir. Esta é apenas a primeira parte." Verônica, ainda vacilante, caminhou até eles e a tensão aos poucos foi se dissolvendo. "E quanto a você, Lucas?" Miguel chamou. O jovem hesitou, mas o alívio também estava em seu sorriso. "Estarei sempre aqui, pronto para ajudar." A sala, agora aquecida pela luz, tornou-se um símbolo de novos começos. A união e o amor triunfaram sobre a treva. Mas no fundo, Miguel sabia que a vida ainda guardava muitos mistérios. Ele olhou pela janela, o céu claro e iluminado, mas uma sombra sempre esteve presente em seu coração. A pergunta: que segredos ainda restavam? Antes que pudesse elaborar mais, ele se virou para a tela. "E agora, meu amigo, chegou o momento de você agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o final desta jornada. Vamos juntos fazer parte desta aventura.